dentro de uma relação de família, onde tem um pai, onde tem uma mãe, onde tem crianças, adolescentes, a situação ela é sempre muito delicada. Porque de um lado nós temos um pai que quer proximidade com as crianças, nós temos muitas vezes uma mãe que quer uma proximidade, um carinho também com essas crianças e adolescentes. Afinal de contas, ambos são pai e mãe, juntando toda essa família. Só que existem situações familiares um tanto delicadas, como quando um desses personagens, ou o pai ou a mãe, ele possui um transtorno de personalidade que por si só traz uma série de características, uma série de sintomas que podem trazer um sério desafio ao relacionamento interpessoal. Ou seja, de pai com mãe, mãe com pai, esposa entre o esposo, entre os filhos, nessa dinâmica familiar. Exemplo disso é o transtorno da personalidade borderline. E aí você pode se perguntar: será que um pai ou uma mãe borderline são maus pais ou mais mães e que não podem exercer, por exemplo, a guarda ou ser aquela pessoa que vai cuidar ali, ter o lar de referência para essas crianças? É isso que a gente vai discutir agora nesse nosso vídeo. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que o transtorno de personalidade borderline, ele não é uma sentença que você agora, ai meu Deus, eu não posso agora nunca mais ser curado, nunca mais eu vou poder ser uma pessoa normal. Que palavra interessante, né? Normal. Quem é normal, né? Só que a questão aqui é um pouco mais delicada. Por quê? Pessoas com transtorno da personalidade borderline que não procuram tratamento, que não têm o diagnóstico, elas acabam enfrentando aquela flutuação emocional, aquele vazio crônico, aquela dificuldade de regular as próprias emoções, aquela inclinação à raiva, ao descontrole emocional. E isso pode ser desafiador dentro do relacionamento. Ainda mais quando essa pessoa borderline acaba vivenciando um término de relacionamento ou uma ameaça de término de relacionamento, ou que talvez esteja tão ansioso, tão ansiosa por causa de alguma mudança de emprego, alguma crise financeira ou alguma situação envolvendo o relacionamento ali daquela família, que essa pessoa ela começa a não conseguir gerenciar as próprias emoções. E neste instante, entrando em momentos de impulsividade. E dessas impulsividades, aquele ambiente doméstico pode se tornar um ambiente imprevisível e dessa imprevisibilidade causar um ambiente com risco a essas crianças e a esses adolescentes. Veja que aqui não é regra geral. Não existe regra geral. Cada caso é um caso. E o transtorno de personalidade borderline, assim como outros transtornos, ele vai desde o mais leve até o mais severo. Aos que acontecem com uma maior frequência, àqueles que não acontecem com tanta frequência. Então não podemos generalizar. E esse não é o objetivo do canal, muito menos de mim, que traz essa informação para você. Mas, se a tua família tem passado por essa instabilidade dentro do lar, às vezes com a ameaça de autoextermínio, às vezes com abuso de substância, álcool, outras drogas ilícitas, ou você tem um ambiente onde há várias discussões, brigas severas, muito conturbado, às vezes até com os filhos presenciando todo esse ambiente doméstico caótico, então nós estamos dentro de uma situação de risco. E aqui que mora a resposta para esse vídeo. Pais borderline, mães borderline, podem exercer a guarda? Podem ser o lar de referência? Vai depender de como esses indivíduos cuidam de si mesmos. Se eles estão cuidando dos seus sintomas, se eles estão fazendo tratamento, se eles não estão tendo recaída, se eles não estão tendo nenhuma situação
que gere esses problemas dentro do ambiente doméstico. E você, papai, você, mamãe, que está enfrentando talvez uma situação parecida com essa, com outro cônjuge, com outro genitor ou genitora, você tem que ficar de olho nisso. Porque se essas pessoas ligam para você e dizem que querem tirar a própria vida, é seu dever levar isso ao Poder Judiciário. Você deve informar ao Poder Judiciário isso por meio de seu advogado ou advogada. O objetivo aqui não é afastar aquele outro genitor das crianças, no sentido de dizer, não, é um mau pai, não, é uma mãe. Não, o objetivo aqui não é esse. O objetivo é, primeiro, guardar a saúde e a integridade dessas crianças e desses adolescentes. E, junto com isso, cuidar da segurança e da saúde deste genitor, desta genitora que tem um problema de transtorno de personalidade. Se você não me conhece, eu sou Lunay Costa, sou advogado criminalista e de direito de família aqui em São Paulo, presto consultoria, consultas e sou autor dos livros Amores Sexuais, Onde Homens de Sucesso Caem, onde eu explico para esses homens quais foram as ferramentas, as situações dentro deles, de suas personalidades, assim como ferramentas de alguns tipos, de alguns arquétipos femininos que podem causar problemas nas vidas deles. Mas eu explico também para o público feminino através do livro Amores Bandidos, onde mulheres de sucesso caem, exatamente ferramentas que pessoas manipuladoras se utilizam para fazer com que elas sintam culpa por situações que elas acabaram vivendo, dentre diversas outras ferramentas do direito, para ajudá-las e ajudar todos esses públicos a entender o que deu ali dentro de seus relacionamentos que pode ter causado o problema. Porque, gente, não é só um jeito de ser, por assim dizer, é algo um pouco mais intenso. Porque com a desregulação emocional, a pessoa é tomada por um turbilhão de pensamentos, muitas vezes a depender do grau de ansiedade, essa pessoa se sente tão péssima, tão ruim, tão negativa, que pode pensar ou até fazer algo muito ruim contra si mesma. Precisamos ter também responsabilidade para ser empáticos e se colocar no lugar dessas pessoas na medida do possível e buscar o equilíbrio entre a segurança das crianças, o seu direito e dever como pai ou mãe inocente dentro de uma situação como essa e respeitar também a condição de saúde mental dessa outra pessoa. Então a gente se vê no nosso próximo vídeo, onde eu explico mais situações delicadas como essa de maneira respeitosa para todo o nosso público. Até mais, gente. Tchau!